Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você já se perguntou por que Jesus era chamado de Nazareno, se ele nasceu em Belém e nunca fundou nenhuma religião, nem mesmo a chamada cristianismo? O que significa de verdade esse título oculto? Por trás do nome Nazareno, existe uma revelação que foi silenciada por séculos, um segredo ligado a uma antiga ordem espiritual, anterior ao cristianismo e ao judaísmo tradicional. Uma ordem chamada de Nazares. E segundo tradições esotéricas, como as da Gupta Vidya, gnosticismo e esoterismo teosófico, Jesus não apenas fez parte dessa ordem, ele a liderou. A famosa 18ª ordem espiritual, entre as 33 ordens sagradas que regem o mundo que conhecemos. Sim, 33 ordens, 13 superiores, 20 intermediárias, e todas voltadas à condução dos destinos humanos através da alma. A Ordem dos Nazares era uma dessas e era conhecida por sua atuação invisível, silenciosa, mas profundamente transformadora. Os nazarenos não eram judeus e, claro, não eram cristãos, porque Jesus ainda não havia sido crucificado. Eles formavam uma fraternidade iniciática gnóstica, guardiã de um conhecimento que unia o misticismo hebraico, as doutrinas egípcias, a sabedoria platônica e práticas orientais ancestrais, como do Tibete, Mongólia, China e Índia. Eles acreditavam que o mundo material era uma ilusão temporária, um véu sobre a verdadeira realidade espiritual, e que a alma precisava atravessar os portais da ignorância, do desejo e da morte, para renascer como luz. Os nazarenos eram conhecidos por viverem em pureza, isolamento, prática de silêncio, rituais de ascensão e cura. Alguns os confundem com os essênios, e realmente havia ligação, mas os nazares iam além. Eles eram os separados, os consagrados ao mistério, e Jesus era um deles. Mais que isso, era o mestre dessa ordem. Mas como ele se preparou para isso? E aqui entramos nos anos ocultos da sua vida. Os anos que as escrituras não narram, mas que muitas tradições preservaram. Dos 12 aos 33 anos, Jesus desaparece da narrativa bíblica. Mas segundo manuscritos preservados no Oriente e confirmados por mestres como Nicholas Notovitch e Abhedananda, ele viajou ao Egito, à Líbia, à Índia, ao Tibete. Ali teria estudado com sacerdotes egípcios, rishis hindus, monges budistas e mestres do deserto. É nesses círculos iniciáticos que ele adota os símbolos visíveis da sua missão espiritual. A túnica branca e longa, sinal da pureza espiritual e da conexão com os mundos superiores, e os cabelos compridos, que para as tradições místicas representam os anos de dedicação à obra divina, um voto silencioso de serviço, sabedoria acumulada e antena energética com o alto. Esses símbolos não são mero folclore, são chaves silenciosas para quem sabe ver. E há registros disso em fontes como os evangelhos apócrifos, o Evangelho dos 12 Santos, os manuscritos da biblioteca de Nag Hammadi, e nos textos preservados pelas escolas de sabedoria, como a Eubiose, a Sociedade Teosófica e os escritos de Rudolf Steiner, Blavatsky, Eliphas Levi, Krumheller e tantos outros. Jesus não estava desaparecido, estava sendo preparado como se afia uma espada antes da guerra. Aprendeu os segredos dos mantras, do corpo sutil, da energia solar, da vida após a morte e da reencarnação. Desvendou os símbolos do tarô egípcio, os arquétipos do zodíaco, os ciclos do tempo. Tornou-se conhecedor do verbo, do logos cósmico, a palavra viva que cria mundos. E retornou ao Oriente Médio não como um pregador, mas como um instrutor iniciado. A religião futura será cósmica. Ela transcenderá um Deus pessoal e evitará dogmas, unindo espiritualidade e ciência. O título Nazareno, portanto, não era geográfico, era sim iniciático, os nazarenos. Assim como os terapeutas do Egito, ou os sadhus da Índia, ou os magos da Caldeia.
Os nazarenos eram servidores do espírito e da alma. E Jesus, como nazareno, representava a 18ª ordem entre as 33, a ordem responsável por romper o ciclo da ignorância e abrir o caminho do renascimento interior. Cada ordem espiritual, segundo a tradição esotérica, atua em um nível da alma humana. A 18ª está ligada ao despertar do Cristo interno, o eu superior, o sol interior que vence o ego e transfigura o ser. Não é à toa que a crucificação de Jesus se dá aos 33 anos. É um símbolo. Ele encarna em si a jornada pelas 33 ordens e, ao final, funde-se ao todo. Mas por que tudo isso foi escondido? Porque o verdadeiro ensinamento de Jesus não interessava ao poder religioso ou político. Ele não veio fundar uma religião, veio destruir o véu da mentira. E isso é perigoso. Por isso, transformaram o Nazareno em um homem de Nazaré. Esconderam sua origem como iniciado e apagaram dos livros os anos que passou aprendendo com os grandes mestres da terra. Mas sua mensagem ainda ressoa. Ela está viva em quem ousa buscar, em quem sabe que seguir Jesus não é repetir palavras, mas renascer de dentro, morrer para o mundo, viver no espírito. Aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro desperta. Você não precisa seguir uma religião para compreender Jesus. Ele não pertence a uma fé específica. Ele é símbolo de uma jornada universal. Assim como Buda representa a libertação da mente, Krishna entrega o Dharma e Hermes o conhecimento superior. Jesus representa o despertar do coração solar. Se ele falou em parábolas, foi porque a verdade não pode ser dita diretamente. Ela tem que ser sentida, vivida, dentro. E talvez, ao lembrar que ele era um nazareno, não por terra, mas por missão, você possa olhar para si e perguntar: qual ordem você serve neste exato momento? A do medo ou a da consciência? Porque no fundo, o nazareno vive em nós, e o Cristo que ele representava espera para nascer também no seu coração. Que esse conhecimento não seja apenas mais uma informação, mas uma luz acesa no silêncio da sua alma. Se isso te tocou, curta o vídeo, compartilhe e escreva nos comentários: o Cristo interno está despertando. E que a verdade te liberte, mesmo que doa. Até a próxima revelação.